Sejam muito bem-vindos ao 10 Minutos de Beleza. E no episódio dessa semana, a gente vai falar... eu tô animada. Tô muito animada. A gente vai falar sobre skincare coreano, minha amiga. Skincare coreano, o assunto do momento. Muito feliz de trazer esse tema aqui pro 10 Minutos de Beleza. Mas não só esse tema, a gente vai trabalhar aqui uma marca muito específica, que eu acho que assim é uma das principais marcas hoje em dia quando a gente fala de skincare coreano e referência, principalmente pra gente aqui do outro hemisfério do planeta, porque na Coreia, a gente tem 1.300.000 marcas de skincare, né? É muito tradicional. Isso é muito cultural, né, das coreanas ter o skincare como uma parte, assim, fundamental do seu autocuidado. Como você precisa ir para a academia, como você precisa se alimentar bem, o skincare também na vida delas é muito importante. Só que a gente tem algumas marcas que começaram a despontar de uns anos pra cá. Eu diria, tá? Agora que são tudo... É fontes da minha cabeça, mas também não é fontes da minha cabeça, porque eu acompanho muito o universo do skincare no mundo, assim, de marcas e tudo mais. Então, existem algumas marcas que despontaram mais ou menos de uns 2 anos pra cá, pro nosso lado de cá, não estou dizendo na Coreia, né? A gente tem marcas muito tradicionais de skincare, por exemplo, a Shiseido, que é uma marca coreana, é uma das marcas mais antigas do mundo e é uma marca de skincare coreana. Nossa, mas falei e não falei qual que é a marca que a gente vai trabalhar aqui, apesar de que eu acho que você já viu no título, né? Vamos falar sobre a Medicube ou Medicube, enfim, aí vai do seu, como que é o nome disso? Do seu sotaque, de como você quer falar, se você quer deixar um pouquinho mais abrasileirado, enfim. A Medicube, na minha opinião, ela está sendo a marca de entrada, principalmente de nós brasileiras, eu acho, pensando assim na consumidora brasileira. Para mim, ela está sendo a marca de entrada para muitas das consumidoras brasileiras para esse universo do skincare coreano, que como eu já citei aqui para vocês, é muito rico, muito vasto, muito diverso de marcas, de ativos e de tratamentos, enfim, eu poderia ficar aqui 4, 5 horas falando só sobre o skincare coreano, mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre essa marca que conquistou os nossos corações, principalmente aqui das brasileiras e das americanas também, né? Diria assim. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a Medicube. E por que eu trouxe essa marca pra gente começar a falar sobre skincare coreano? Além dela ser uma marca muito conhecida de nós brasileiras aqui, como eu já disse pra vocês, há mais ou menos um mesinho atrás, começou a ter um burburinho muito grande nesse meio aí de cosméticos e tal, porque o fundador da Medicube, que o nome dele eu vou precisar olhar aqui, ler, porque, gente, nomes coreanos, olha, realmente, assim, é muito difícil pra mim, sabia? Nossa, eu comecei a assistir dorama, né? Depois que eu comecei a assistir dorama, gente, eu não consigo gravar o nome de ninguém. Nossa, eu não consigo gravar o nome de um personagem direito. E com esse moço é igual. O nome dele é Kim Byung-hun. Ele é o fundador da Medicube. Vou deixar uma fotinha dele aqui do lado. Esse moço, ele tem apenas 36 anos de idade. E, como eu disse, no último mês começou a surgir esse burburinho porque ele se tornou o mais novo bilionário da Coreia do Sul. Olha que coisa. Mas a história dele não começou no universo e nem na indústria de cosméticos. Ele começou a sua carreira desenvolvendo aplicativos de namoro. Olha só que coisa. Oh, mas vamos combinar, é um cara muito antenado, principalmente nas coisas femininas. Gente, que mulher que não tem um aplicativo de namoro, uma solteira que se preze tem que ter um aplicativo de namoro no seu celular, né? Porque realmente assim não dá. E
Outra coisa que ele mirou e falou bem assim: eita, essa galera aqui é boa, é o dos cosméticos. Super visionário, eu achei esse nosso amigo. Mas ele é uma pessoa super discreta, então a gente não tem grandes entrevistas, ele não é o rosto da marca, não é nada disso. Só que a gente teve essa informação há pouco tempo de que ele se tornou um bilionário com a Medcube. Ele fundou a Medcube em 2014. Assim, se a gente for olhar, né? Não é uma marca que tem muitos anos, é uma marca relativamente nova. Só que qual foi o maior diferencial da Medcube e das estratégias que eles traçaram para essa marca? Ele falou bem assim: eu não quero depender só do meu mercado ou aqui na Coreia ou exportar para a China, porque geralmente, quando a gente fala, falando agora um pouquinho de mercado, as marcas focam muito na China, em levar o seu produto para a China. Ele fez o contrário disso. Ele focou na expansão da sua marca, em levar a sua marca e os seus produtos para os Estados Unidos. Porque eu acho que assim, tá? Agora, falando baseado em opiniões muito minhas do que eu olho, do que eu enxergo e do que eu estudo desse mercado, tá? Esse boom que a gente teve dos cosméticos coreanos pro nosso ladinho de cá do planeta, ele tem mais ou menos uns 2 anos que isso aconteceu, tá? Então, ele enxergou esse mercado, que poderia ser um mercado com grande potencial de crescimento, e focou nele. E foi um grande acerto, porque é isso que eu te falei. Essa tendência da K-Beauty vir pra cá tem mais ou menos uns 2 anos. E eu digo isso, agora eu vou trazer dados, fontes da minha própria cabeça e da minha própria vivência, tá? Eu já fui, isso eu tô falando com vocês, minhas amigas e pessoas que estavam ao meu redor aí há um tempo atrás, as pessoas que me conhecem. Deve ter pelo menos uns 6 anos que a rotina de cuidados com a pele coreana já está na minha vida. Quando eu chegava para as pessoas e falava, porque o pessoal perguntava bem assim, o que você faz da sua pele? Eu falo, gente, eu faço a rotina coreana. Mas como que é a rotina coreana? São 10 passos de skincare. Aí todo mundo fala assim, você é louca? Que louca, como assim? 10 passos, fica lá, 2 horas fazendo skincare? Sim, gente. E faz total diferença. E eu tô falando pra vocês, eu era zoada por causa disso, porque eu fazia meus 10 passos de skincare coreano, vê se pode um negócio desse. Agora, minha filha, todo mundo é assim, eu faço minha máscara, passo o meu Age R Booster da Medcube. A minha filha, até meia hora atrás, eu era zoada porque eu fazia 10 passos de skincare, vê se pode um negócio desse. Vê se pode um negócio desse. E se você é minha amiga, e se você estava no meu convívio, você vai me dar razão. Hoje em dia, minha filha, falando pra você. Mas agora voltando a falar de um assunto mais sério. Essa foi a grande estratégia da Medcube. E ele deu uma entrevista recentemente que foi justamente isso que ele falou. Que a K-Beauty, né, essa beleza coreana, o skincare coreano, começou a sair daquele... Quando a gente fala de marketing, de tendência, a gente tem aqueles early adopters, né? Que são os primeiros adeptos de uma tendência, e aí depois vai caindo a pirâmide. A gente já saiu dessa zona dos primeiros adeptos, que essas pessoas que... Posso dizer aqui com toda a modéstia do mundo que eu fui uma super early adopter da rotina de skincare coreana, e agora a gente tá indo pra massa. Então, o que isso quer dizer? Que, minha filha, é um mercado que tá só começando, é um nicho de mercado que tem muito o que crescer ainda, principalmente aqui, Brasil, Estados Unidos, enfim. É um mercado muito grande e que as pessoas de fato estão apaixonadas pela rotina de cuidados com a pele coreana, pelos produtos coreanos e pelas marcas coreanas. E voltando nesse assunto, né, de que realmente é uma tendência muito nova, que tá muito forte, mas ainda tem muito que crescer. Eu lembro muito... Eu aqui, né, de novo, todo episódio eu falo sobre isso. O YouTube lá das antigas e não sei o que, eu fico parecendo a nostalgia de Divertidamente. Lembra aquele sentimento que ela parece? Eu lembro disso, tal. Mas de fato, como essa onda é nova, mas a gente já tem muitos criadores que estão apostando nisso há muito tempo. E uma pessoa aqui no Brasil
que era uma das pessoas que eu acompanho até hoje e eu sempre acompanhei, e que foi a primeira influenciadora brasileira a trazer conteúdos e mostrar pra gente os produtos da Coreia, foi a Joyce Kitamura. Lá atrás, quando o público brasileiro só pensava em fazer aquela make rebocão pra tampar as suas imperfeições, a Joyce, ela veio na contramão disso tudo quando ela foi pela primeira vez pra Coreia, há muitos anos atrás, e começou a falar sobre o cuidar da pele. Não só fazer a maquiagem para esconder as suas manchinhas de espinha ou o seu melasma, não. Ela começou a trazer esses conteúdos mostrando pra gente o quanto as coreanas, ao invés de tacar muita maquiagem e fazer aquele rebocão, não. A gente vai cuidar da nossa pele para usar o menos maquiagem possível. Então, esses dias eu tava escutando um podcast dela falando sobre isso e ela falou bem assim, cara, foi difícil, viu? Lá no começo, porque ninguém queria assistir meus vídeos. Porque aqui a gente tinha muito essa cultura de, em vez de cuidar, vamos tapar nossas imperfeições. E ela falou, foi um trabalho muito árduo, eu lá falando sobre skincare e trazendo as novidades de skincare coreano. Eu lembro muito dessa época que, de fato, ela trazia produtos muito inovadores. A gente teve, eu acho que o primeiro produto coreano, assim, que a gente teve aqui no Brasil, que foi um super boom, né, que teve um hype muito grande, foi o protetor solar da Bioré. Protetor solar da Bioré, que é aquele Aqua Rich, que até hoje, ele sempre, todos os anos, ele tá entre os mais vendidos da Coreia. Sempre. Isso porque ele é muito bom, a formulação dele é muito boa. Apesar de que foi uma formulação que foi mudando ao longo dos anos. Mas é uma formulação muito boa. E quando ela começou a falar sobre cleansing oil. Gente, as pessoas demonizavam o cleansing oil. Como assim? Vou ficar passando óleo na minha cara, meu rosto vai ficar oleoso. Não, moça. Depois que você... É só lavar o seu rostinho que vai sair. Sabe? É muito louco pensar que há pouquíssimo tempo atrás as pessoas meio que demonizavam esses produtos que na cultura coreana e nessa rotina de skincare que elas fazem já tá presente há muito tempo. Por isso que eu volto a falar, é um mercado muito novo, mas que tem muito potencial de crescimento ainda, e isso é muito legal. E agora vamos à parte mais legal deste podcast, que é o quê? A nossa wishlist de produtos da semana, que é o quê? Onde eu vou te indicar os meus produtos favoritos da Medicube. Eu acho que o primeiro produto que a gente precisa falar, e já entrando um pouquinho em questão de formulação, funcionalidade, enfim, dos produtos da Medicube, a Medicube, ela foca muito em performance, tá, dos seus produtos. E aí, eu acho que um produto que ficou muito famoso, né, que foi um dos primeiros produtos que viralizou, são aqueles gadgets, né, aqueles acessórios que complementam o nosso skincare. O principal acessório que teve esse hype da Medicube é o Age R Booster. Agora já existe o Age R Booster Pro, ou seja, eles vão melhorando a tecnologia desse produto. O que é esse produto? É um aparelhinho que vai ajudar a melhorar a absorção dos produtos de skincare na sua pele por meio de eletroestimulação. A primeira versão dele começou bem básica, tal, era bem focada nisso, tá? A gente vai ajudar a melhorar a absorção dos seus produtos e tal, nananã, melhora a absorção em 700 vezes mais, de fato é um produto muito bom. Aí eles fizeram a evolução desse produto, que é o Age R Booster Pro, que aí, minha filha, ele veio o PS5 das garotas. Você não tá entendendo o que esse produto faz. Ele tem 4 funcionalidades. A primeira funcionalidade é essa que eu falei, de aumentar a absorção dos produtos. A segunda funcionalidade atua em melhora de linhas finas no nosso rosto, ou seja, aquelas ruguinhas. A longo prazo, ele te ajuda a trazer essa estimulação e melhorar as linhas finas do seu rosto. Não é na primeira passada, tá, minha querida? Você tem que fazer tem que ter constância nesse tratamento
tratamento aí, tá? A terceira função dele é para estimular os nossos músculos, ou seja, dar mais tração. Consequentemente, a gente vai ter o quê? Um rosto um pouco mais esticadinho e tudo mais. Fonte da juventude, né, bem? Fonte da juventude esse produto. Você tá esperando o quê, minha filha? Vai lá comprar. E aí, esse daqui, que é o quarto, é sensacional, que se chama Air Shot Mode. Que ele faz o quê? Ele faz como se fosse aquele micro agulhamento na nossa pele e com isso ajuda a melhorar a elasticidade dos nossos poros. Ou seja, a gente vai ter aquela pele mais viçosa, sem aqueles poros tão aparentes. A gente tem as funções de LED também dele, que cada LED, cada cor de LED ajuda em alguma coisa, seja na oleosidade da sua pele, seja no estímulo de colágeno. Enfim, gente, eu tô falando pra vocês, é a fonte da juventude num aparelhinho. Vale muito a pena o investimento, mas tem que ter o raio da constância. O que acontece? Que eu acho que as pessoas, elas começam a fazer o skincare e aí sente preguiça no meio do caminho, minha filha. Não, é igual tomar água, é igual escovar o dente. Você não escova seu dente 3 vezes ao dia, você vai fazer o seu skincare 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. É sobre isso. Não tem almoço grátis, gente. Pra você ter uma pele bonita, você tem que cuidar. Igual lá na época, quando eu fazia os 10 passos da coreana, que todo mundo miga, mas a minha pele sempre recebia elogios. O segundo produto que eu quero trazer aqui para vocês também foi um dos produtos assim que mais viralizaram por aí, que é a vitamina C encapsulada da Medcube. É aquele produto que é super satisfatório de você assistir vídeos e passar no seu rosto, porque de fato são bolinhas de vitamina C, ou seja, a gente tem uma maior concentração desse ativo no produto. Então, é aquela coisa, vitamina C é um ótimo antioxidante para a pele, então é um ativo que a gente já costuma usar. Eu acho que as brasileiras, a gente tem o costume de utilizar esse ativo, mas essa da Medcube é muito interessante por isso, porque de fato ela é encapsulada, então você tem uma maior concentração do ativo, ou seja, você vai ter um maior, né, benefício para sua pele, porque quanto maior a concentração de um produto, e não só a concentração, tá? A qualidade daquele ativo, porque como tudo na vida, a gente tem coisas que têm uma qualidade mais inferior e outras coisas que têm uma qualidade melhorzinha. A da Medcube é uma vitamina C que tem uma boa qualidade e uma boa concentração também, né, na formulação do produto. Então eu super indico ela. E o terceiro produto é o polêmico PDRN, que também é uma coisa que eu lembro que as Kardashians, foram as Kardashians? Com certeza, a menina Quinzinha sempre na vanguarda. Há uns anos atrás, começou essa história do PDRN. O que é o PDRN? É um ativo que ele ajuda na regeneração da nossa pele, ou seja, ele pode ter efeitos de rejuvenescer a nossa pele. Só que qual é a grande polêmica desse ativo? Esse ativo, ele é derivado do esperma do salmão. Aí, minha filha, há uns anos atrás, quando Kim Kardashian falou que estava aplicando PDRN no rosto, foi um auê. Como assim? Ela aplica esperma de salmão no rosto, não sei o que, não sei o que lá. E hoje em dia todo mundo atrás do raio do PDRN. Só que o PDRN já é utilizado na cultura coreana há muitos anos. Antes ele era só injetável, de fato você tinha que ir até uma clínica, um profissional para injetar no seu rosto, que é uma maneira que, assim, né, você tem o auge dos benefícios desse ativo. Só que aí, de uns anos pra cá, eles começaram a incluir esse ativo em produtos, né, pra gente utilizar em casa. Então, a Medcube tem 2 apresentações muito legais desse ativo, que é num sérum e no PDRN encapsulado, que segue a mesma tecnologia da vitamina C que eu falei pra vocês, que é isso, uma maior concentração desse ativo. Então, assim, se você tá querendo aí, né, ajudar a sua pele a regenerar, rejuvenescer,
É, minha filha, um produto top, vale super a pena investir. Ele é rosinha, é lindo. Eu acho que a Medcube também, ela se preocupa muito com a questão visual dos seus produtos. E isso é muito legal. Então, essa foi a minha wishlist da semana e esse foi o nosso episódio dessa semana do 10 Minutos de Beleza, falando sobre essa nova paixão mundial que é o skincare coreano e as marcas coreanas que estão ganhando cada vez mais os nossos corações. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, por favor, é muito legal, ajuda. Comenta aqui o que você acha do skincare coreano. Você já é adepta do skincare coreano? Não, nunca usei e tal, adorei saber. Vamos trocar uma bolinha aqui nos comentários, vai ser bem legal. E é isso, até a semana que vem e um beijo!